Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 107 da prova azul do segundo dia do Enem 2021. Bora para a questão? A questão diz o seguinte, ó. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Tá? Então a gente tem dois parâmetros para analisar, a aceleração e velocidade máxima, tanto para o motor que funciona a gasolina, tanto para o motor que funciona a álcool. Tá? E ele quer saber, em relação a esses motores, qual versão apresenta maior potência, o motor a gasolina ou o motor a álcool. Tá? Então é uma questão puramente teórica, a gente vai analisar letra por letra, item por item, para ver qual está falando a verdade, qual não está falando a verdade. Tá bom? Então vamos lá, vindo para cá para pegar um pouco mais de espaço. Letra A, ele fala o seguinte: como a gasolina consegue maior aceleração, esta é a que desenvolve maior potência. Então vamos lá. Antes da gente analisar diretamente a alternativa, vamos olhar aqui o que é que a gente tem. Com relação à aceleração, os dois atingem de 0 a 100, porém em tempos diferentes. Né? A gasolina, o motor a gasolina vai gastar 13,4 segundos para atingir 100 km por hora e o motor a álcool vai gastar 12,9 segundos. Com relação à velocidade máxima, o motor a gasolina consegue chegar até 165 km por hora e o motor que funciona a álcool consegue chegar até 163 km por hora. Tá? E, mais uma vez, letra A, ele fala o seguinte: como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve maior potência. Vamos ver se isso é verdade ou não? Então vamos lá. Ó, lembrar o seguinte: a aceleração a gente calcula da seguinte maneira, né? Δv, variação da velocidade, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, vamos analisar aqui a relação entre aceleração e tempo, né? Porque o ΔV é igual, né? 0 a 100 e 0 a 100 para os dois. Então, a gente vai ver com relação ao tempo. Ó. O motor a gasolina tem um tempo de 13,4 segundos para atingir essa velocidade e o motor a álcool 12,9 segundos. Tá? Então, vamos lá, fazer uma análise aqui da equação. Ó, aceleração e tempo, eles estão separados pela igualdade e estão em linhas diferentes. Né? A aceleração está na parte de cima, o intervalo de tempo está na parte de baixo. Quando isso acontece, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, o que acontece com uma, acontece o inverso com a outra. Né? Portanto, se um automóvel gasta um maior tempo para atingir a velocidade, isso quer dizer que sua aceleração vai ser menor. Então, quanto maior o tempo, menor é a aceleração. E o contrário também, né? Se o tempo for menor, a aceleração vai ser maior. Então, ó, o motor a gasolina tem um tempo maior do que o motor a álcool, gasta um tempo maior. Se ele gasta um tempo maior, a aceleração vai ser menor. E ele fala aqui que a aceleração é maior, né? Maior aceleração. Portanto, aqui está falso. O motor a gasolina tem menor aceleração, tá? Por causa dessa análise aqui. Vamos ver o que diz a letra B. A letra B diz o seguinte: como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é que desenvolve maior potência. Bora ver? Vê só, energia cinética, que é a energia da velocidade, né? A gente calcula da seguinte maneira: massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. E aí, ó, velocidade e energia cinética estão separados pela igualdade e estão na mesma linha da equação. Isso quer dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a velocidade, maior é a energia cinética, tá? Então, beleza, ó. Ele fala que a versão a gasolina tem maior valor de energia cinética. Se o motor a gasolina atinge uma velocidade maior do que a do álcool, de fato, o motor a gasolina vai ter uma energia cinética maior do que o motor a álcool. Ok, até aí tudo certo. Mas ele fala, esta é a que desenvolve maior potência. Será? Vê só, potência, a gente calcula como sendo energia sobre tempo. Tá? Mas vamos fazer uma análise aqui com relação ao parâmetro da aceleração. Por quê? Ó? No parâmetro da aceleração, os dois motores vão de 0 a 100. Então eles têm a mesma variação de velocidade. Se eles têm a mesma velocidade, eles vão ter a mesma energia. Tá? E o que é que está variando aqui? O tempo. Então vamos fazer uma análise da relação entre potência e tempo. Né? Ó, potência e tempo são grandezas que estão separados pela igualdade. Um está embaixo, o outro está em cima. Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o tempo,
menor vai ser a potência desenvolvida. Quem gasta mais tempo? O motor a gasolina, 13,4. Portanto, o motor a gasolina vai ter uma potência menor. Ele diz que a potência é maior. Por isso, a letra B é falso. Tá? Vamos fazer a análise agora da letra C. Vamos fazer aqui em cima. Letra C, ele fala o seguinte: como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência. A gente acabou de falar, né? Ó, potência é energia sobre tempo. Mais uma vez, fazendo análise do parâmetro aceleração. Quando a gente faz a análise pelo parâmetro aceleração, tanto o motor a gasolina quanto o motor a álcool têm a mesma energia cinética, porque eles têm a mesma variação de energia, vão de 0 a 100, né? Então eles vão ter a mesma massa, mesma velocidade, portanto tem a mesma energia cinética. O que vai estar variando entre eles é o tempo gasto e a potência, né? A gasolina gasta um tempo de 13,4 segundos, enquanto o motor a álcool gasta 12,9 segundos. A gente fez essa análise agora, né? Que quando as grandezas estão separadas pela igualdade, uma está em cima, a outra está embaixo, é porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Né? Então, se o tempo é maior, a potência vai ser menor. Se o tempo é menor, a potência vai ser maior. Quem tem menor tempo é o álcool. Menor tempo, maior potência, portanto, o motor a álcool desenvolve maior potência. É o que ele diz aqui, é a resposta correta, letra C de casa, tá? Bora só ver o que diz as outras alternativas para a gente ver o que é que está errado, tá? A letra dele fala assim: como ambas apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Essa já é falso de cara, né? Porque a análise da potência não depende da aceleração, né? Ela depende do tempo e os tempos são diferentes. Portanto, essa aqui está falsa por conta disso, tá? A potência não é a mesma. E, por fim, letra E, ele fala assim, né? Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é quem desenvolve maior potência. A gente já fez essa análise, né? Potência e tempo. Quanto maior o tempo, menor é a potência. Ele está dizendo que, como fica por mais tempo, vai ter maior potência. Falso, tá? Então, a resposta correta aqui, de fato, seria letra C. Beleza, gente? Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.